Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A galera aí do oitavo semestre. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do Tribunal do Júri, certo? Pessoal, é o seguinte, em relação à questão de videoaulas para a turma de vocês, eu não estou disponibilizando muita videoaula e também não estou adiantando muito conteúdo, porque a gente, na verdade, tem pouco conteúdo. Falta apenas o Tribunal do Júri, certo? Sentença e recurso. Então, isso aqui, eu acho que para vocês, se eu for adiantar muito o conteúdo, praticamente a gente vai encerrar as aulas, na verdade, de forma antecipada, porque uma coisa é eu dar uma aula de forma presencial, outra coisa é eu dar uma aula aqui através de videoaula. Videoaula a gente sempre repassa mais conteúdo, tá entendendo? E assim, pode ser que eu encerre a disciplina antes mesmo da gente poder retornar às nossas aulas presenciais, se isso realmente ainda for ocorrer nesse semestre, não é isso? Que eu acho muito difícil, mas então assim, eu vou procurar então gravar mais aulas, certo? E vou esperar o parecer assim da faculdade no sentido de que se a gente vai retornar ou não, que eu acho muito difícil. Mas de todo jeito, eu vou continuar postando as nossas aulas, certo? Senão a gente vai encerrar mesmo a disciplina por aqui mesmo, por através de videoaulas. Mas não se preocupem quanto a isso, que eu vou gravar todos e vou postar, certo? Então, bora para a aula. O slide aqui na tela para a gente continuar. Bom, pessoal, é o seguinte. Na aula passada, a gente começou a falar acerca do Tribunal do Júri, beleza? A gente estudou o conceito do Tribunal do Júri, passou por seus princípios, soberania dos veredictos, certo? Plenitude de defesa, sigilo das votações, competência mínima para processamento dos crimes dolosos contra a vida. A gente estudou tudo isso na aula passada. Fizemos um apanhado geral do que é o Tribunal do Júri em si, o seu processamento e julgamento através de duas fases, que a gente vai estudar cada uma de forma específica, beleza? E agora a gente vai dar continuidade aqui falando um pouco acerca das características do júri. Se vocês observarem, o Tribunal do Júri ele é um órgão heterogêneo, certo? Por que, professor, um órgão heterogêneo? Porque ele é formado por juízes leigos e também o juiz-presidente, que é quem vai conduzir a sessão do Tribunal do Júri lá na segunda fase, no juízo da causa. Beleza? Então, na Constituição de 1988, o júri popular é reafirmado como órgão do Poder Judiciário. Sua composição é formada por um juiz-presidente por 25 jurados, nos termos da nova redação do artigo 433 do CPP, dos quais 7 compõem o Conselho de Sentença. O juiz-presidente aplica o direito de acordo com os fatos que são julgados pelos jurados. O juiz do direito, o juiz dos fatos. Beleza? Então, vamos por parte. A questão do órgão heterogêneo, vocês têm que entender que lá na composição do Tribunal do Júri, nós teremos um juiz-presidente e 25 jurados. Se tiver na prova de vocês que o Tribunal do Júri é composto por um juiz-presidente e 7 jurados, está errado. Está errado, certo? O Tribunal do Júri é composto por um juiz-presidente e 25 jurados, dos quais 7 irão compor o Conselho de Sentença, beleza? Isso aqui é questão que caiu no Ministério Público da Paraíba no final, acho que em novembro de 2018, no último concurso que teve. É a questão, dizia lá, como é que se dá a composição do Tribunal do Júri? Aí tinha lá, alternativa A, um juiz-presidente e 23 jurados, um juiz-presidente e 7 jurados, um juiz-presidente e 25 jurados, correto, juiz-presidente e 25 jurados. Então, pelo amor de Deus, se atentem a isso, não errem, isso que é muito importante, beleza? Então, o fato de ser heterogêneo é porque nós temos juízes leigos e o juiz-presidente é aquele que foi aprovado por concurso de provas e provas de títulos, certo? Passou pelo crivo do concurso público, com várias fases até se chegar à sua nomeação e atuação jurisdicional. Beleza? Continuando. É um órgão horizontal. Por que, professor, que é um órgão horizontal? Não há o que se falar em hierarquia entre o juiz-presidente e os jurados. Apesar de que eles têm funções diversas e a conjugação de esforços faz a harmonia do Tribunal do Júri. Vejam bem, aqui, por conta de que lá no Tribunal do Júri, lá na segunda fase, lá na parte específica em que vai ocorrer o julgamento, lá nós temos a figura do juiz leigo e a do juiz-presidente, certo? Não há uma hierarquia entre ambos, e lá deve-se observar, no sentido de que
as decisões de cada um devem ser respeitadas, principalmente a do conselho de sentença, no sentido de condenar ou absolver, lembrando que lá o conselho de sentença está responsável apenas para o julgamento de quê? Dos fatos. Quem vai dizer o direito é o juiz presidente, beleza? Tranquilo? Falando nisso, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente está estudando o conteúdo de competência, existe a competência funcional em relação à distribuição quanto ao objeto, ou seja, quanto ao objeto de julgamento. Aqui, no Tribunal do Júri, na seção do Tribunal do Júri, nós temos justamente essa competência funcional de distribuição conforme o objeto de julgamento. Por quê? Porque existe a competência funcional do juiz-presidente para proferir a sentença fazendo a dosimetria da pena e o dos jurados de darem sua decisão lá no conselho de sentença. Então, o objeto a ser julgado, certo? Poderá ser feito, na verdade, deve ser feito por figuras julgadoras distintas. Uma delas é o conselho de sentença, formado por 7 juízes leigos, e o juiz presidente. Então, nós temos uma distribuição funcional conforme o objeto do processo, de julgamento do processo. Só para recordar aqui a questão do estudo da competência, beleza? Voltando aqui. É um órgão temporário, certo? Por quê? Porque o tribunal, conforme previsão legal, no próprio CPP a gente vai falar disso, ele só funciona durante alguns períodos do ano. Inclusive, pessoal, o período em que vai ocorrer o sorteio para se chegar aos 25 jurados em que irão compor o conselho de sentença durante a sessão do Tribunal do Júri durante o ano todo, certo? É realizada em um mês pré-definido em lei, beleza? Por isso que é um órgão temporário, só atua durante certo período do ano. É um órgão temporário, o tribunal funcionará durante alguns períodos do ano. Desta forma, a reunião do júri é o período do ano em que o tribunal opera, ao passo que a sessão do júri concentra a realização do julgamento. Beleza? E a questão da decisão por maioria dos votos, que é uma característica que está atrelada à soberania dos veredictos, no sentido de que a decisão do tribunal do júri é soberana e deve-se respeitar o que a maioria decidir, beleza? Não é necessário ao cenário do que ocorre no júri norte-americano, que haja unanimidade na votação. Aqui basta a obtenção de 4 votos num determinado sentido para que se tenha a majoritariedade na votação de cada quesito. Por quê, professor? Só essa necessidade de que haja, como é que eu posso dizer para você? Que basta apenas a obtenção de 4 votos num determinado sentido para que se tenha essa majoritariedade. Porque isso poderá violar, caso sejam abertos todos os quesitos, pode ser que haja a possibilidade de se violar o sigilo da votação, no sentido de que, por exemplo, se todos os 7 jurados votarem no sentido de condenar o réu, lá se abrirem todos os votos e perceberem que a votação foi no sentido de condenar o réu, a gente pode observar que há o quê? Uma quebra no sigilo das votações, já que se todos os 7 optaram pela condenação, então nós sabemos os votos de cada um. Agora, se apenas 4 abriram 4 votos e os 4 optaram pela condenação, não tem como saber. Por quê? Porque os demais não vão mais ser abertos. Caso tenha algum no sentido de absolver ou não, ninguém vai saber de quem é o voto, beleza? Então, é para manter o sigilo da votação, certo? Lembrando que o sigilo da votação ela também está atrelada ao local, beleza? Portanto, uma vez analisados os fundamentos, princípios e características do Tribunal do Júri à luz da abalizada doutrina, cumpre agora efetuar a análise do procedimento em si. Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Pensei que tinha dado erro aqui no slide, mas não. Portanto, uma vez analisados os fundamentos, princípios e características do Tribunal do Júri, à luz da abalizada doutrina, cumpre agora efetuar a análise do procedimento em si, abordando as ambas fases, judício acusação e juízo da causa. Juízo da acusação e juízo da causa. Então, pessoal, agora a gente vai começar a entrar de fato no estudo dos procedimentos. Vamos analisar a primeira fase do Tribunal do Júri e a segunda fase. Primeira fase denominada de judicio accusationis ou juízo da acusação e
juiz da causa. Juiz da acusação é para se verificar os indícios de materialidade delitiva e autoria, para que esse réu possa ser julgado pelo tribunal do júri após uma eventual decisão na primeira fase, denominada de decisão de pronúncia, beleza? Cujo recurso cabível dessa decisão é o recurso em sentido estrito, já que se trata de uma decisão interlocutória no sentido de que não põe fim ao processo, beleza? Agora, se for a decisão de pronúncia que põe fim ao processo, o recurso cabível é a apelação, beleza? A gente vai tratar de forma específica mais à frente, no decorrer da nossa aula. Primeiro, pessoal, antes da gente entrar de fato na análise do procedimento do tribunal do júri, em que a gente vai estudar a primeira fase, juízo da acusação, e segunda fase, no juízo da causa, certo? A necessidade de se observar alguns parâmetros de organização do júri, beleza? Primeiro, o júri ele é um órgão heterogêneo e temporário, heterogêneo porque é formado por juízes leigos e um juiz presidente, um juiz togado, no caso, que eu preside, e 25 jurados, dos quais 7 serão sorteados e constituirão o conselho de sentença. É temporário no sentido de que só vai ser realizada a sessão do tribunal do júri durante certo período do ano. A lista de jurados, a cada ano o juiz presidente organiza a lista de jurados, sendo os nomes destes colocados em cartões, guardados na urna geral, realizando-se sorteio a cada sessão. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. O júri é um serviço obrigatório, a recusa injustificada ao serviço do júri acarretará a multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. O que é que acontece? Antes de 2008, salvo me engano, quando ocorreu a reforma do CPP, como o serviço do júri é obrigatório, a recusa injustificada, ela caracterizava o crime de desobediência. Hoje já não existe mais essa questão da caracterização do crime, tendo em vista que houve a modificação do Código e entende-se que acarretará apenas... Desculpem, pessoal. Acarretará apenas numa multa no valor de 1 a 10 salários mínimos a ser fixada pelo juiz, observando o critério econômico do jurado, a condição econômica do jurado, beleza? Professor, e o jurado, ele pode se abster de ir para a sessão do tribunal do júri, para o tribunal do júri, ele só vai se ele quiser, ele pode se recusar, existe alguma questão de escusa? É o seguinte, vamos falar um pouco da escusa de consciência. A recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto. Então, vejam bem, caso alguém se recuse a participar do serviço do júri, fundado apenas em convicções filosóficas ou religiosas ou políticas, poderá acarretar para esse indivíduo certo dever de prestar um serviço alternativo, sob pena de suspensão de seus direitos políticos enquanto não prestar aquele serviço imposto, certo? E aí, a própria lei vai dizer o que é que se entende por serviço alternativo. Está lá no artigo 438, parágrafo 1º do CPP. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou entidade conveniada para esses fins. Então, o próprio juiz lá no Tribunal do Júri vai aplicar, certo, esse serviço alternativo e vai destinar, durante o período em que o jurado não prestar o serviço do Tribunal do Júri, durante esse período, ele vai ter que realmente, de fato, exercer alguma atividade alternativa, que aí poderá ser, por exemplo, prestar algum tipo de serviço junto ao Poder Judiciário ou à Defensoria Pública, certo? A alguma entidade conveniada com algum órgão do Poder Judiciário, a exemplo de abrigo de idosos, por exemplo, como é que eu posso dizer para vocês, entidades filantrópicas também poderá ser executada essa atividade. Enfim, há várias possibilidades, é um leque muito grande aí que está descrito lá no parágrafo 1º. O juiz fixará
um serviço alternativo atendendo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, a necessidade de se observar, de fato, a questão da proporcionalidade e razoabilidade, no sentido de que, por exemplo, se o cara é um médico e se recusou a participar do serviço do júri, não faz sentido, por exemplo, ele prestar um serviço alternativo de vigia. Certo? Seria mais interessante ele exercer sua atividade no sentido em alguma instituição, alguma coisa nesse sentido. Certo? Ou seja, deve ser uma coisa razoável e proporcional. Razoável no sentido de que também não há a possibilidade de destinar uma carga horária muito gigante, no sentido de que o cara vai trabalhar durante 24 horas por dia, em 3 dias na semana. Ficaria um pouco exagerado. Então, é um serviço alternativo, mas que deve se observar essa questão da proporcionalidade e da razoabilidade. Proporcionalidade no sentido de que tem que ser de acordo com suas funções e razoabilidade em relação à duração. Mais ou menos assim, nesse sentido que a doutrina classifica e coloca dentro dos seus entendimentos. Beleza? Os isentos do Tribunal do Júri está lá no artigo 437 do CPP, e aqui a gente também tem um leque muito grande. Eu vou colocar aqui o slide na tela, aliás, o CPP na tela, para a gente ler algumas das pessoas que estão isentas do Tribunal do Júri. Certo? Prestado o compromisso pelo jurado, será iniciada a instrução plenário quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado... Deixa eu só pôr na tela aqui, que eu acho que não está na tela. Deixa eu botar aqui. 437. Estão isentos do serviço do júri. Vamos lá. O presidente da República e os ministros de Estado, os governadores e seus respectivos secretários, os membros do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, os prefeitos municipais, os magistrados e membros do Ministério Público. Então, vejam bem, é um leque muito gigante, muito grande, de pessoas que não estão isentos do Tribunal do Júri. Os cidadãos maiores de 70 anos, que requeiram sua dispensa, beleza? Tudo isso. Servidores do Poder Judiciário, os militares em serviço, ativo, ok? Vou voltar aqui para o slide. Vamos lá. E os professor, existe algum privilégio aí para a galera que participa aí do Tribunal do Júri? Tem sim. Tem a presunção de idoneidade, prisão especial por crime comum, certo? E preferência em igualdade de condições em concorrências públicas. Então, vejam bem, tem essas possibilidades previstas lá nos artigos 439 e 440. Ok? Então, pessoal, dito isso, a gente falou um pouco acerca dessa organização do Tribunal do Júri, principalmente lá na segunda fase, como é que vai se dar a questão da formação do Tribunal do Júri e de a eventual possibilidade de escusa, de recusa, as pessoas que estão isentas do Tribunal do Júri, tudo isso, certo? Depois deem uma olhada lá no artigo 437, certo? Para vocês fixarem o rol de pessoas que estão isentas do Tribunal do Júri. Vamos lá. Vamos agora ao que nos interessa, que é o procedimento, o rito escalonado do Tribunal do Júri, o rito escalonado do júri, certo? Primeiro, o rito processual o rito processual para os processos da competência do júri é escalonado e está previsto lá nos artigos 406 a 497. Por que escalonado? Porque a gente vai passar por duas fases. Há uma fase que vai ser para buscar indícios de materialidade delitiva e autoria, e uma segunda fase para se chegar ao mérito da questão, onde vai ser absolvido ou condenado. Certo? E é de competência somente das primeiras instâncias da Justiça Comum Estadual e Federal, beleza? Justiça Comum Estadual e Federal. Lá na primeira, aliás, nas primeiras instâncias, lembre-se disso. Não há o Tribunal do Júri, por exemplo, lá no TJ, lá na segunda instância.
Fases do procedimento. Primeira fase, judício acusação, judício accusationis, que é a mesma coisa de juízo da acusação. Meu latim aqui não está muito bom, não, desconsiderem, certo? Vamos lá. A primeira fase do procedimento do tribunal do júri, logicamente, ele vai se iniciar, certo? Com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e vai encerrar com o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, beleza? Vai se encerrar com o trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Professor, e se a sentença for de impronúncia? Também vai encerrar a primeira fase do tribunal do júri. Não vai ocorrer nem a segunda. Por quê? Porque o cara foi absolvido. Foi impronunciado, certo? A decisão de pronúncia é o que manda o réu a julgamento pelo tribunal do júri. E a impronúncia é o que não vai mandar esse réu para o tribunal do júri. Entre aspas, vai absolver. Aí a gente vai diferenciar essas definições todas. A gente vai estudar cada uma, certo? Então, é a fase que compreende o processo desde a instrução preliminar até a sentença de pronúncia. Desde a instrução preliminar até a sentença de pronúncia. Ou ainda de impronúncia, de desclassificação ou de absolvição sumária. Por quê, professor? Porque é o seguinte, raciocinem comigo. Quando o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz ele vai fazer o que? O juiz de admissibilidade, não é isso? Lá no seu juiz de admissibilidade, ele vai analisar se os requisitos da ação penal estão preenchidos, tais como possibilidade jurídica do pedido, legitimidade das partes, interesse de agir e justa causa. Uma vez preenchidos esses requisitos, o juiz vai receber a denúncia. A partir do momento em que ele receber a denúncia, certo? Ele vai fazer o quê? Mandar citar o réu para apresentar sua defesa. Quando o réu é citado para apresentar sua defesa, lá eu falei para vocês que na peça de defesa, na resposta escrita à acusação, o réu ele tem por obrigação requerer a sua absolvição sumária. Então, na primeira fase do procedimento do tribunal do júri, há a possibilidade do juiz absolver sumariamente o réu. Se absolver sumariamente o réu, encerra-se por aí o procedimento. Lembrando que a decisão de rejeição da denúncia cabe recurso em sentido estrito, não é isso? Enquanto que a decisão de absolvição sumária cabe o quê? Apelação, porque é uma decisão definitiva, certo? Porém, se a rejeição da denúncia for lá, no âmbito do juizado especial, já falei para vocês, o recurso cabível é a apelação, tendo em vista que lá na Lei 9.099/95 não há previsão legal acerca do recurso em sentido estrito. Vamos lá, continuando. Mas vamos supor que o juiz recebeu a denúncia, deu início ao procedimento, a defesa, o réu apresentou sua defesa, o processo seguiu normalmente, o juiz não o absolveu sumariamente, marcou a audiência de instrução e julgamento. Na audiência de instrução e julgamento, ele entendeu que não havia indícios de autoria e materialidade delitiva que autorizassem o julgamento desse réu pelo tribunal do júri. Então, ocorreu a impronúncia. Transitou em julgar a pronúncia, ocorreu Maria Preá. O réu está absolvido. Porém, o juiz pode o quê? Desclassificar, entender que não é crime de competência do tribunal do júri. E aí, pessoal, vejam bem, vamos analisar agora esses 4 tipos de decisões que eu falei aqui, mas a gente vai falar de forma específica mais na frente sobre cada uma. A absolvição sumária é uma decisão definitiva, cabe apelação. Decisão de desclassificação é uma decisão interlocutória, por quê? Porque tendo em vista que não põe fim ao processo, beleza? Ele vai ser julgado provavelmente aí pelo juiz competente, então o recurso cabível é recurso em sentido estrito. A decisão de impronúncia é uma decisão definitiva, recurso à apelação, e a decisão de impronúncia é definitiva, no caso, cabe apelação, e a decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória, ou seja, o processo ainda vai continuar para fins de julgamento lá na segunda fase do tribunal do júri. Então, o recurso cabível da pronúncia é recurso em sentido estrito. Resumindo, apelação e absolvição sumária, aliás, impronúncia e absolvição sumária, apelação, certo? E desclassificação e pronúncia, recurso em sentido estrito. Beleza? O encerramento da primeira fase do tribunal do júri é 90 dias. Lembrando que lá no procedimento ordinário é 60 dias, no procedimento sumário 30 dias e aqui no tribunal do júri 90 dias. Isso a primeira fase, ou seja,
do recebimento da denúncia até o trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Beleza? 90 dias. Professor, e a segunda fase? Quando é que começa a segunda fase? Se a primeira fase encerra-se com a decisão transitada em julgada de pronúncia, certo? A segunda fase começa após, logicamente, o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, da decisão de pronúncia. Então, lá na segunda fase do tribunal do júri, que é o juízo da causa, nós teremos a preparação para julgamento pelo tribunal do júri. Beleza? É, por sua vez, a segunda fase do processo, que vai da preparação do processo para julgamento em plenário até a sentença. Logo, transitou em julgar a sentença de pronúncia, inicia-se a segunda fase do tribunal do júri, que vai desde a preparação do processo para julgamento em plenário até a sentença de condenação ou absolvição dada pelo Conselho de Sentença. Na verdade, a decisão de condenação ou absolvição é que é dada pelo Conselho de Sentença, e a sentença em si é dada pelo juiz, onde ele vai aplicar o direito, com base naquela decisão, certo? Todo o judício acusação, o juízo da causa, e a primeira parte todo o juízo da acusação, lá na primeira fase, e a primeira parte do juízo da causa, que é a preparação do processo para julgamento em plenário, dão-se perante o juiz singular. Só depois disso começa a competência do tribunal do júri. Beleza? Primeira fase, juízo de acusação, que é o que a gente vai começar a estudar de agora. Eu já disse para vocês que começa lá com o oferecimento da denúncia, beleza? Oferecimento da denúncia ou queixa subsidiária, que é quando o Ministério Público não oferece a denúncia no prazo legal, certo? E aí há a possibilidade da ação penal privada subsidiária da pública, que é justamente a queixa subsidiária. O recebimento da denúncia e citação do acusado para responder à acusação em 10 dias. A defesa preliminar com base no artigo 406, arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar provas, arrolar até 8 testemunhas. Então, vejam bem, a resposta escrita à acusação, deixa eu só voltar aqui para o procedimento. Aliás, para o CPP, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Deixa eu só pôr aqui CPP na tela. Calma aí. Artigo 406. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, vejam bem, pessoal. Se cair na prova de vocês, lá na segunda fase da OAB, uma resposta escrita à acusação em que seja relativa a um crime de homicídio, por exemplo, um crime doloso contra a vida, de competência do tribunal do júri, a resposta escrita à acusação vai ser com base no artigo 406 do CPP e não com base no artigo 396 do CPP. Ao que diz o artigo 396 do CPP em relação ao procedimento ordinário. No procedimento ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, lá na OAB de vocês, se for um crime comum, normal, que não seja de competência do tribunal do júri, vocês vão fundamentar a resposta escrita à acusação com base no artigo 396. Agora, se for em relação ao tribunal do júri, vai para o artigo 406. Beleza? Resposta escrita à acusação. O réu, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem por meio do seu advogado, que esta subscreve, apresentar a resposta escrita à acusação com base no artigo 406 do Código de Processo Penal. Beleza? Isso quando se tratar de crime doloso contra a vida.
Volta aqui para o slide. Então, lá na defesa preliminar, assim como eu falei para vocês no procedimento ordinário, o réu poderá arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar provas, arrolar até 8 testemunhas. Lembrando que no ordinário também são 8 testemunhas, porém no sumário são apenas 5 testemunhas. Beleza? Aqui no tribunal do júri, o procedimento é de 90 dias, até o réu ser enviado de fato para o julgamento pelo tribunal do júri. O número máximo de testemunhas são 8, beleza? Número máximo de testemunha é 8. E a defesa preliminar é com base no artigo 406. Ok? A resposta escrita à acusação. Lá poderá ser arguir preliminares. Eu falei para vocês que preliminares está relacionado à matéria relativa à questão, basicamente, de ordem pública, na maioria das vezes, que enseja nulidade. Porém, não necessariamente matéria de ordem pública, no sentido de que o juiz possa agir de ofício. É exemplo das nulidades relativas, certo? Posso arguir preliminares, tais como a nulidade por a denúncia ser inepta, uma nulidade tendo em vista que não foi observado o prazo de 10 dias para o oferecimento da queixa-crime, o réu não teve esse tempo para apresentar sua defesa, então feriu o devido processo legal. Poderá oferecer documentos no sentido de que existe alguma prova registrada em cartório em que dizia que a pessoa que cometeu aquele homicídio não estava em tal cidade, estava, por exemplo, exercendo uma atividade em determinado lugar, do qual constava realmente, de fato, o registro do cartório, mais ou menos nesse sentido. Justificativas, e aí é um leque variado que a gente vai apresentar durante a defesa, especificar todas as provas, desde vídeos, testemunhas, perícias, e, por fim, arrolar testemunhas até o número de 8. Beleza? De 8. Vamos lá, continuando. Vamos aqui para a leitura dos artigos de lei. Certo? Artigo 406 do Código de Processo Penal. O juiz, ao receber a denúncia ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. O prazo previsto no caput deste artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandato ou do comparecimento em juízo do acusado ou de seu defensor constituído, no caso de citação inválida ou por edital. Então, vejam bem, o que é que acontece, pessoal? A necessidade de se observar o prazo processual. Se eu receber a citação hoje, lembre-se, exclui-se o primeiro dia e inclui-se o último. Se eu receber a citação hoje, certo? O prazo vai começar a contar a partir de amanhã, beleza? Eu já fiz essa diferença várias vezes para vocês, acerca da a diferença entre prazo de natureza penal e de natureza processual. A acusação deverá rolar testemunhas até o máximo de 8 na denúncia ou queixa, ok? Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares. Aqui é interessante, o parágrafo 2º vai dizer que poderá ser arrolado testemunhas até o máximo de 8. Isso é a acusação. Beleza? E a defesa? A defesa também, o código falou, vai ser 8 também. Logo no parágrafo 3º, vai dizer o seguinte: na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o máximo de 8, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Beleza? Não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor dativo para oferecê-lo em 10 dias, concedendo em vista dos autos. Também é igual lá no procedimento ordinário e sumário. E aqui nós temos uma coisa interessante. Vai ocorrer a oitiva do MP ou querelante sobre preliminares de documentos arrolados em até 5 dias, nos termos do artigo 409. Vejam bem, essa possibilidade aqui é interessante, por quê? Porque o próprio Ministério Público ele pode se manifestar sobre determinados documentos alegados pela defesa. A oitiva do MP ou querelante sobre preliminares de documentos em até 5 dias, bem como
o MP também poderá se manifestar aqui em eventual preliminar de nulidade, por exemplo, que a defesa tenha requerido. Beleza? Está no artigo 409. Apresentará a defesa, o juiz ouvirá o Ministério Público ou querelante sobre preliminares e documentos em 5 dias. Isso não ocorre lá no procedimento ordinário, certo? Aqui no Tribunal do Júri já ocorre. Lembre-se disso. Realização das diligências requeridas e audiência de instrução em 10 dias. Está lá no artigo 410. Vamos ver aqui o que diz o artigo 410, que vai tratar da realização de alguma diligência requerida e da própria instrução. O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de 10 dias. Certo? O juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo de 10 dias. Isso, pessoal, é após a apresentação da defesa pelo réu e eventual manifestação do MP no sentido de alguma preliminar ou algum documento que foi especificado lá na defesa, beleza? Depois disso, o juiz vai ter 10 dias para determinar a inquirição das testemunhas e a realização das diligências que forem requeridas pelas partes, certo? Na audiência serão ouvidos ofendido, testemunhas de acusação, de defesa, esclarecimento dos peritos, acareações, reconhecimento de pessoas, interrogatório e debates orais, conforme artigo 411. Vamos ler aqui o artigo 411. É praticamente igual ao que está lá no procedimento ordinário e sumário. Vejam bem, na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declaração do ofendido. Por que primeiro do ofendido? Porque ele é a vítima e o réu vai ser ouvido por outro, porque ele tem a prerrogativa, pelo princípio da ampla defesa do contraditório, de saber tudo aquilo que está sendo alegado contra o mesmo, certo? Então, na audiência de instrução, proceder-se-á à tomada de declaração do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como os esclarecimentos dos peritos, as acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. Os esclarecimentos do perito dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz, conforme também a previsão lá do procedimento ordinário, para que os peritos possam esclarecer alguma coisa, a necessidade de prévio requerimento de acusação ou defesa e deferimento do juiz desse requerimento. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, também conforme igual ao do procedimento ordinário que a gente já estudou. E encerrada... Desculpem aí, pessoal. Só desligar aqui o celular. E encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no artigo 384 deste Código. O que é o disposto lá no artigo 384 deste Código? É quando a gente vai falar acerca da emendatio libelli ou mutatio libelli, beleza? 383, se eu não me engano, é emendatio libelli e 384, mutatio libelli. O que é a mutatio libelli? Depois a gente vai estudar isso aí. É quando há, por exemplo, modificação nos fatos, tipo, o Ministério Público requereu uma coisa, certo? Com base na investigação que teriam lhe repassado, que a polícia lhe repassou. Porém, durante a instrução processual, verificou-se que os fatos são diferentes daquilo que constava na investigação. Então, o juiz pode atribuir uma classificação jurídica diversa, certo? Primeiro, ele terá que intimar o Ministério Público para que faça essa alteração, essa mudança que ocorreu dos fatos e, assim, ele possa dar sua decisão, sempre no momento de sentenciar. Por isso que, encerrar a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, o disposto no 384 deste Código, que é justamente a questão da mutatio libelli, quando há mudança nos fatos, e aí, deixa eu só confirmar se é a mutatio libelli aqui no artigo 384, mas é. Vou pôr aqui na tela. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias. É exatamente isso. No momento
certo? No momento de sentenciar, o juiz, se ele entender que houve mudança nos fatos, ele deverá informar ao Ministério Público o que aconteceu, certo? E o Ministério Público deverá ditar a denúncia. E aí o que é que acontece? Pode, por exemplo, a investigação tratar de um crime doloso contra a vida, uma tentativa, por exemplo, e na instrução processual se verificar que, na verdade, se trata de uma lesão corporal e não de uma tentativa de homicídio. Aí o Ministério Público poderá ditar a denúncia e o juiz, lá do Tribunal do Júri, ele vai desclassificar, já que ele não é competente. Beleza? Mais ou menos nesse sentido. Por isso que há a necessidade de se observar o disposto do 384. E, por fim, nós temos as alegações finais. As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Vejam bem que aqui é 20 minutos para a acusação e para a defesa, só que há a possibilidade de prorrogação por mais 10 minutos. Lembrando que o tempo previsto de 20 minutos é para cada réu, beleza? Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para acusação e defesa de cada um deles será individual. Acabei de falar. Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Então, o que acontece? Se tiver assistente de acusação, após o MP alegar os seus 20 minutos, falar nos seus 20 minutos, serão concedidos mais 10 minutos para o assistente. Então, a defesa também terá 20 minutos e será concedidos mais 10, tendo em vista que houve 10 minutos a mais para a acusação, no sentido de que o assistente atuou no processo, também lá na fase de alegações, falando por 10 minutos. É justamente isso. Igual que consta lá no procedimento ordinário, que a gente já estudou. Os debates orais podem ser substituídos por memoriais, a exemplo do que está lá no artigo 403. Quando é que há a possibilidade de memoriais, professor? Quando o caso for de difícil elucidação, no sentido de que é um caso complexo, que requer uma peça processual mais bem elaborada, e assim o memorial deverá ser escrito. Quando tiver vários réus, ou quando, por exemplo, tiver sido realizada alguma diligência, que impossibilite do juiz sentenciar, aliás, das partes poderem apresentar suas alegações em audiência. Beleza? Artigo 411, parágrafo 7º, vai dizer que nenhum ato será adiado, salvo quando o imprescindível a prova faltante, determinando o juiz a condição coercitiva de quem deva comparecer. Por isso, pessoal, que lá, nas alegações que devem ser oral, poderá ser por escrito, por exemplo, quando falta uma perícia a ser realizada na vítima, por exemplo. Não foi realizada a perícia na vítima. Certo? A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no caput deste artigo. Então, se uma testemunha comparecer, ela poderá ser inquirida lá durante a audiência ou provavelmente em um momento adequado em que ela se dirigiu até o fórum e disse que não teria como ser ouvida em data posterior ou durante, sei lá, os próximos 30 dias. Poderá sim ser colhido o seu depoimento, desde que não haja inversão na ordem, certo, de oitiva das testemunhas. Primeiro as de defesa, primeiro as testemunhas de acusação, depois as testemunhas de defesa. Encerrados os debates, o juiz proferirá a sua decisão, ou seja, após as alegações finais orais, o juiz vai proferir a sua decisão. Ou fará em 10 dias. Quando é que ele vai fazer a decisão em 10 dias? Quando for na questão dos memoriais. Apresentou os memoriais, tanto a acusação como a defesa, em 10 dias o juiz vai proferir a sentença, ordenando que os autos para isso sejam concluídos. Beleza? E o procedimento será concluído no prazo de 90 dias. Então, o que é que acontece? Desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença que pode ser de pronúncia ou impronúncia, ou uma decisão de desclassificação, o juiz ele tem um prazo de 90 dias para executar tudo isso, certo? Mas, na prática, basicamente, não acontece isso. É quase impossível. E assim, pessoal, na primeira fase do Tribunal do Júri, a gente vai ter as seguintes decisões. A decisão de pronúncia, que está lá no artigo 413, a impronúncia no artigo 414, a decisão de desclassificação e a decisão de absolução sumária. Tudo isso pode acontecer nessa primeira fase. Vou falar de cada uma na próxima aula, certo? Vou encerrar a aula por aqui, porque senão vai ficar um pouco extensa. E espero que vocês possam assistir essa aula e compreender tudo aquilo que eu falei.
E a gente se encontra na nossa próxima videoaula, onde eu vou falar acerca de cada tipo de decisão, dessas que pode ser proferida na primeira fase do Tribunal do Júri, e a gente vai iniciar também a segunda fase, que é o juízo da causa, certo? Lá a segunda fase lá do procedimento do Tribunal do Júri, beleza? Só na sessão do Tribunal do Júri em si. Vou encerrar a aula. Obrigado a todos. Uma boa noite, uma boa madrugada, um bom dia. Não sei qual horário vocês estão assistindo a aula. Mas, enfim, uma boa aula. Se cuidem e fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.